Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. A gente vai começar lendo um texto, um verso, mas depois a gente vai analisar todo o contexto aqui da passagem. Mas vamos ler apenas um verso para começarmos. Antes da leitura, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e mais uma vez orarmos ao Senhor. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez abrirmos a Tua palavra para estudá-la. Por favor, Senhor, ilumine a minha mente na apresentação da mesma e abençoe cada adorador aqui presente na compreensão, na prática dos Teus ensinamentos. Fica conosco, Pai de amor. Toma cada um dos Teus filhos em Tuas mãos e bem como também atenda a súplica, quem sabe alguma inquietação, alguma preocupação, ou mesmo receba a gratidão que vai no nosso coração, a gratidão que temos a Ti. Cuida de cada um de nós, esteja presente aqui ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lucas, capítulo 24, o versículo 29. O verso bíblico diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Emaús era uma vila que ficava distante cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Um lugarejozinho. Dois homens, eles caminhavam de Jerusalém até a esta vila. Eram discípulos de Jesus, um deles é identificado no texto bíblico como Cleopas. Eles caminhavam desanimados, estavam muito tristes, muito provavelmente decepcionados, porque Deus não havia feito o que desejavam. E eles iam caminhando cabisbaixo, analisando ou refletindo nos últimos acontecimentos que havia acontecido ou havia ocorrido em Jerusalém. Eles viram a glória, mas não entenderam o sofrimento do Messias, não entenderam o sofrimento de Jesus, a maneira brutal com que Jesus sofrera a sua condenação, a sua tortura e morte vergonhosa. Eles não conseguiam entender, queridos, também por que Jesus havia tido um final tão infame, sem resistência, sem glória, sem honra. Eles não entendiam como que o libertador de Israel não conseguira libertar a si mesmo. Eles não compreendiam como que o Salvador do mundo não fora capaz de salvar-se. Ou mesmo o Messias morrendo entre criminosos. Possivelmente eles caminhavam e eles iam conversando, quem sabe, sobre algumas passagens da Bíblia que falavam sobre o Messias, profecias do Antigo Testamento, mas eles não foram capazes de juntar as peças do quebra-cabeça, e por isso, queridos, por não compreenderem plenamente as profecias messiânicas, eles criaram expectativas equivocadas, ou expectativas errôneas. Não estudaram a Bíblia como um todo, ou quem sabe estudaram a Bíblia, mas buscando uma afirmação diante de uma ideia pré-concebida. Isso acontece muito. Muitas pessoas hoje estão estudando a Bíblia para buscar um apoio a uma ideia que ela já tem. E com isso elas estudam a Bíblia com pré-conceito.
e se fecha para um entendimento mais amplo, ou a direção do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem para fazer o quê? Nos ensinar em toda a verdade. É o Espírito Santo mesmo que inspirou homens a escrever as Sagradas Escrituras, é o mesmo que ilumina a nossa mente para entendê-la. E por não compreender a palavra plenamente, eles criaram expectativas erradas. Você sabe que muitas vezes nós nos frustramos, não porque o Senhor falha em suas promessas, irmãos, mas porque não compreendemos a Bíblia corretamente. Então nós criamos falsas expectativas, ou nos decepcionamos, nos frustramos. Enquanto eles caminhavam, quem sabe falando algumas coisas da Bíblia, mas sem entender o todo, a Bíblia menciona que um caminhante, alguém se aproxima. E esse alguém nós conhecemos perfeitamente, que era Jesus Cristo. E Jesus então, sem que eles percebam que era Cristo, Jesus lhes faz uma pergunta simples, uma pergunta natural. Jesus pergunta: por que vocês andam tão tristes? Por que vocês estão com os olhos baixos, né, com a cabeça baixa? A Bíblia diz no verso 17, que Jesus pergunta e eles param entristecidos, queridos. Estavam tomados de profunda tristeza. No decorrer aqui da conversa, do diálogo, Cleopas responde a Jesus e ele diz o seguinte: ora, estando em Jerusalém, tu és o único que ignora a ocorrência dos últimos acontecimentos. É como se acontecesse aqui em Novo Hamburgo uma grande manifestação na cidade, que reúne milhares de pessoas, e você, como morador de Novo Hamburgo, você ignora esse fato. E você não se dá conta de que está acontecendo uma grande movimentação na cidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Jerusalém. E Cleopas fica um tanto assim surpreso diante da resposta de Jesus, ou da pergunta de Jesus. E Jesus então, ele mais uma vez reforça perguntando: mas quais acontecimentos? Que acontecimentos? Então agora os discípulos passam a narrar os acontecimentos que havia acontecido ali, ocorrido em Jerusalém. E é interessante a narrativa quando você lê a partir do verso 19, você percebe que os discípulos, eles se concentram, ao narrar os últimos acontecimentos, eles se concentram no julgamento, no sofrimento, na crucifixão de Jesus. Eles até mencionam o túmulo vazio, eles até mencionam que as mulheres foram ao túmulo e não haviam encontrado o corpo, mas eles não se concentram nessa notícia. Em outras palavras, quando Jesus pergunta que acontecimentos, eles se concentram no sofrimento, mas esquecem de que o último acontecimento, na verdade, era a ressurreição de Jesus. A grande nova, a grande notícia que eles não davam conta era de que Jesus estava vivo, de que Jesus ele estava ali entre eles e eles não se davam conta disso. Quantas vezes, queridos irmãos, nós somos tomados de tristeza, de decepção, por não compreendermos os planos de Deus, e nós não enxergamos que Deus está fazendo coisas em nosso meio, em nossa vida, e a gente não percebe. Talvez porque os nossos ouvidos, eles não estão sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem sabe nos falta um pouco de intimidade com Deus, de aproximação de Deus, e por isso nós não percebemos o que Deus está fazendo, o que Ele está agindo. Então, depois, diante disso, Jesus, ele começa a explicar acerca desses acontecimentos. Mas o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que Jesus,
ele usa a mensagem da Bíblia para aqueles homens. Ora, irmãos, Jesus sendo autoridade, ele poderia muito bem falar ou explicar-lhes pela sua boca, simplesmente, o que estava acontecendo e dar sentido a todas aquelas ocorrências. Mas Jesus, irmãos, ele reconhece o valor da palavra de Deus. Ele reconhece o valor das Escrituras Sagradas. E para aqueles homens que não acreditavam mais em nada praticamente, Jesus então começa a mudar a história, o contexto ali, apresentando-lhes a palavra de Deus. Jesus, ele tinha uma mensagem integral para aqueles homens. Eu fico imaginando, e o texto bíblico diz que Jesus, ele começou por Moisés, não é isso? Começou por Moisés, depois passou pelos profetas. Eu fico imaginando, quem sabe Jesus, o primeiro texto que ele tenha utilizado foi lá, Gênesis capítulo 3, verso 15. A primeira promessa de um Redentor, o filho da mulher, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Depois, Jesus avança um pouco mais, quem sabe conta para aqueles homens acerca da serpente de bronze no deserto sendo erguida, trazendo cura, libertação para o povo de Israel. E Jesus continua avançando, e quem sabe Jesus também fala acerca de Abraão, que creu na promessa e ofereceu, levou para ser oferecido em sacrifício o seu filho, e Deus impediu, e ele proveu o cordeiro que haveria de morrer, trazendo salvação. O cordeiro era Jesus Cristo. E à medida que Jesus explicava, irmãos, eles começaram a entender. Sem dúvida alguma, Jesus falou sobre a Páscoa. Jesus falou sobre todo o sistema de sacrifício que acontecia no antigo Israel, das cerimônias, todas que apontavam para ele, para a morte dele, para o sacrifício. Por certo, irmãos, Jesus tenha falado acerca do servo sofredor de Isaías 53, das mensagens proféticas de Salmos 22, Salmos 69. Cristo, verso 27, diz que, começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes, preste atenção, o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Vejam, irmãos, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que nos mostra claramente que o grande propósito da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, é revelar quem? Jesus Cristo. Ou seja, estudar a Bíblia e não encontrar Jesus é não entender a Bíblia. Porque Jesus é o centro das profecias, é o centro de cada livro que nós lemos e estudamos na palavra de Deus. Jesus, portanto, irmãos, conquistou aqueles homens com o estudo da palavra. Com o estudo da palavra. Será que a gente pode aprender alguma coisa com isso aqui hoje, irmãos? Sim ou não? Claro que sim. Irmãos, todos nós somos chamados para sermos missionários, para conduzirmos pessoas a Cristo. Neste livro aqui, irmãos, nós encontramos orientações, nós haveremos de saber como proceder, como conduzir pessoas a Jesus. Vamos estudar a palavra, vamos estudar e conhecer mais a vontade de Deus através da palavra do Senhor. Este livro, queridos, tem poder, é a revelação de Deus. Nela você encontra toda a verdade, não parte dela, mas toda a verdade. Através das Escrituras Sagradas, nós encontramos a maior revelação de Deus ao homem, o seu Filho, Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Encontros espirituais, avivamentos que ignoram a Bíblia, não passam de encontros emocionais, mas não de fato encontros espirituais, porque encontro espiritual leva-se muito a sério
o que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, irmãos, sendo a autoridade máxima, ele poderia, se ele quisesse, ignorar as Escrituras, mas ele não fez. Ele conquistou aqueles homens usando a palavra, usando as Escrituras. Tempo depois, quem sabe algumas horas, aqueles homens testemunharam aos seus amigos que enquanto Jesus expunha-lhes as Escrituras que revelavam ao seu respeito, ao seu ministério, o coração deles fazia o que, irmãos? Ardia. Olha só, irmãos, à medida que Jesus estudava a palavra com eles, o coração daqueles homens ardia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem vontade de ter o seu coração ardendo, queimando? Você anseia pela paz, a verdadeira paz que provém de Deus? Você deseja de fato e sente essa necessidade de sentir a verdadeira felicidade que só Jesus pode dar? Deixa eu dizer um conselho para você. Estude a Bíblia, medite na palavra de Deus, com oração, tendo a assistência do Espírito Santo. Jesus, ele te acompanhará no estudo da palavra através da presença do Espírito Santo, e você com certeza terá o seu coração ardendo. Se ele não arder, continue estudando, até você ter a certeza de que Deus está falando contigo. É a palavra de Deus viva. Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e o que mais? E eficaz. Nela você encontra todas as orientações, todos os conselhos que você precisa para a sua vida hoje. É através da palavra de Deus. Mas o verso 28, irmãos, que nós lemos no início aqui da mensagem, Jesus ele faz menção de continuar adiante. Já estava tarde, e aqueles homens ficariam ali na vila de Emaús. Jesus, a Bíblia diz que ele faz menção de continuar, mas aqueles homens fazem a Jesus um pedido muito apropriado, muito inteligente. Aqueles homens dizem o seguinte: mas eles o constrangeram, verso 29, dizendo: fica conosco. Senhor, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou, a Bíblia diz que entrou para ficar com eles. Jesus atendeu o pedido. Pedido simples: Senhor, fica conosco. Por que será que eles fizeram esse pedido? Com certeza eles não queriam mais aquela noite de dúvidas, de incertezas. Eles tinham a certeza de que se Jesus permanecesse, aquele homem, que até então era estranho para eles, permanecesse com eles, com certeza muitas dúvidas seriam tiradas. Eles teriam certezas que até então eles não tinham. Eles tinham medo da noite, da incerteza, da dúvida, e eles não queriam mais isso. Eles receberam, queridos, o pão da vida, e eles queriam mais. Porque quanto mais nós recebemos da palavra de Deus, mais desejo temos de ter comunhão com Deus. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós buscamos, mais nós queremos. É algo natural isso. E eles queriam mais. Logo que Jesus, então, ele se encontra à mesa, tomando o pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, e eles perceberam que ali era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ainda permanece por algum tempo, come com eles, e Jesus desaparece. Aí você sabe que foi momentâneo, porque Jesus logo na sequência aparece a todos os discípulos. Mas vejam, irmãos, aqueles discípulos provavelmente tenham seguido a Jesus por alguns anos, e eles não perceberam que era Jesus no caminho de Emaús. Por que não perceberam, irmãos? Porque a incredulidade havia cegado seus olhos, a tristeza. Eles permitiram que os problemas deturpassem a visão.
Isso acontece conosco também, quando nós permitimos que os problemas e outras coisas que surgem aí no caminho deturpem a nossa visão espiritual e a gente não enxerga que Deus, Ele sempre esteve conosco. Ele sempre esteve disposto a nos ajudar. Ele sempre esteve ao nosso lado. Jesus, então, desaparece, depois de algum tempo ele aparece de novo com os discípulos. Mas eu quero concluir aqui o estudo desta noite, lendo para vocês o que ocorre no verso 33. O verso 32, eles disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E agora veja, irmãos, o resultado de um coração que arde, o resultado de um coração de uma pessoa que esteve na presença de Deus, de alguém que teve comunhão com Deus, de alguém que recebeu o pão espiritual. Olha o verso seguinte: e na mesma hora, irmãos, o que eles fizeram? Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. No mesmo momento, a notícia era boa demais para eles guardarem, irmãos, mais uma noite. A notícia era maravilhosa, e você sabe que o Evangelho é isso. Evangelho são as boas novas da salvação. A notícia é grande demais para a gente guardar para nós, irmãos. Aqueles discípulos, eles sentiram a urgência de proclamar. Eles não podiam ficar calados, eles não podiam ficar parados. No mesmo instante, diz a Bíblia, que eles se levantaram e retornaram 11 quilômetros, irmãos. Caminhando, não é algo tão simples, né? No deserto, não era numa rua asfaltada como nós temos hoje aqui, né? Mas voltaram. Eu imagino que eles não voltaram só caminhando devagar, nem tão pouco cabisbaixo, mas eles voltaram correndo para anunciar a boa notícia, a última notícia: Jesus estava vivo, Jesus ressuscitara. E eles então foram os primeiros, quem sabe, depois ali das mulheres, um dos primeiros discípulos a testemunharem, a contarem acerca deste fato. Por isso, queridos, quem vê, vai. Quem recebe, compartilha. Quem busca, encontra. E aquele que recebe, ele não guarda para si, ele compartilha, ele leva adiante, ele distribui o pão. O apelo, queridos, da mensagem, em toda ela nós encontramos diversas aplicações, mas eu gostaria de enfatizar duas aqui em especial. Que você e eu possamos sentir a urgência e a necessidade de permanecermos na presença de Deus. Quem sabe hoje você possa dizer para Deus: Senhor, fica comigo, permanece comigo, me ajude a estar na Tua presença. Eu tenho uma semana pela frente, Senhor, eu quero estar na Tua presença, porque quando eu estou na Tua presença o meu coração arde, eu sinto paz, eu tenho alegria, eu tenho certeza de que eu estarei bem, que Deus está conduzindo a minha vida. Eu vou ter entendimento, eu vou ter clareza das coisas espirituais e de outras coisas também, porque eu estarei buscando o reino de Deus, eu estarei colocando em primeiro lugar na minha vida. Faça esse pedido para Deus, Ele vai te atender. A Bíblia diz que Jesus não seguiu adiante, Ele atendeu aqueles 2 homens. A segunda coisa, após você receber esta bênção, não guarde só para si. Compartilhe. Conte para as pessoas aquilo que você tem experimentado todos os dias. Conte para as pessoas acerca de Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou e está no céu intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Que Deus nos dê a paz, nos dê esta certeza e que o Senhor nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Eu quero convidar você neste momento a orar. Não sei se tem alguma música, mas eu acho que nós vamos orar nesse momento, então eu peço que todos fiquem em pé.
E se você quer fazer esta oração para Deus, quer fazer esses pedidos para Deus, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra que fizemos nesta noite. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o mesmo Deus que atendeu aqueles 2 discípulos confusos, perplexos, desanimados, tristes, decepcionados, é o mesmo Deus que está conosco aqui. É o mesmo Deus que provê aquilo que nós necessitamos. A mesma palavra que foi apresentada àqueles discípulos, a mesma Bíblia que Jesus usou, o mesmo Antigo Testamento que Jesus usou para que os corações ardessem, fossem incendiados, fossem impactados. É o mesmo Evangelho, é a mesma Escritura que pode impactar, transformar, libertar e nos salvar hoje, através do sangue de Cristo, revelado nas Escrituras. Por isso, Senhor, nos ajude a termos essa percepção, esse entendimento, de levarmos muito a sério a revelação Tua, Senhor, em nossa vida. Que o Teu Espírito nos convença, nos converta e nos conduza cada vez mais para perto de Jesus. Fica conosco, Pai de amor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, boa noite. Que Deus os abençoe.